Cobras, como você sabe, andam, nadam e voam. Elas não possuem penas, nem membranas, asas e nem sequer membros. Mas ainda assim, esses animais são capazes de voar. Mas como isso é possível e como que isso pode nos ajudar a construir melhores robôs? A evolução levou os ancestrais desses animais a perderem seus membros, o que, em troca, permitiu uma melhor locomoção em espaços apertados. Mas isso também ajudou esses répteis a transitarem em vários outros meios. Se estivessem na areia, bastava empurrá-la, fazendo um movimento ondulatório, que é tão característico que nós chamamos de serpentear. E o mesmo princípio também é aplicado quando uma cobra nada. O mesmo tipo de movimento empurra a água e desloca o indivíduo. Agora, tudo isso parece mudar quando olhamos para cima. Aquilo é um pássaro? Um avião? Ah, não, é só uma cobra voadora. Esse movimento ondulatório parece não servir de nada quando se está no ar. Mas mesmo assim as cobras voadoras continuam serpenteando enquanto cortam os ares, como se estivessem no chão ou na água. E a pergunta que fica na minha cabeça é: será que essas ondulações têm alguma função ou são apenas um comportamento vestigial? Um comportamento vestigial é um que já foi útil no passado evolutivo para os seus ancestrais, mas hoje não serve para muita coisa na prática. Ou seja, isso significa que ondulações foram a única, ou pelo menos a principal forma de locomoção que incontáveis gerações usaram para ir de um lugar para outro em todo tipo de meio. É algo que se tornou embutido no DNA. E cobras voadoras herdaram o DNA desses ancestrais. Então, quando elas estão voando, elas apenas fazem o que o seu instinto manda e começam a ondular, mesmo que isso não ajude de fato em nada. É como se ela pensasse: "Ei, eu sou uma cobra, eu devia ondular." É assim que eu ondularia se fosse um cobra. Ok, isso faz sentido, mas isso é só uma hipótese. Não se sabe exatamente se isso é verdade. Talvez as ondulações realmente ajudem no voo, só que nós não sabemos como. Para descobrir isso, seria preciso comparar o voo com ondulações e um voo sem ondulações. E o problema é que nós não temos exemplos de cobras voando sem serpentear. E para obter isso, algumas teriam que obedecer os nossos precisos comandos e nos mostrar as duas modalidades de voo. O que quer dizer que alguém teria que ensinar esse truque para elas. E eu não sei se você está acostumado com esses animais e tal, mas cobras não tendem a cooperar muito. Vai, cobrinha, faz o que eu te ensinei! Esse era um dos principais problemas de Jake Socha, um pesquisador da Virginia Tech, que já havia visto mais de 1000 voos de cobras e, ainda assim, ele não tinha uma conclusão para o mistério da ondulação no ar. Ou pelo menos não até que um cafezinho mudou tudo isso. Um dia, no campus da universidade, ele estava conversando com uma pessoa que tinha acabado de conhecer. E o assunto era a sua pesquisa. Ele explicou como era difícil subir no topo de uma das construções da universidade com um monte de cobras e fazê-las voar de lá de cima, além depois de ter que capturá-las de volta. E tudo era filmado com uma câmerazinha do jeito que dava. Enquanto que o ideal mesmo seria tudo ser feito em um ambiente controlado, com câmeras adequadas em ângulos diferentes. Ouvindo essa dificuldade toda, aquele colega de campus perguntou se Jake não conhecia o The Cube. E ao escutar aquilo, Jake ficou tipo: "Oi? The Cube? O que é isso? Tem na Netflix?" Quando ele entrou no The Cube, percebeu que nada mais era do que um teatro da universidade, que parecia mais uma caixa preta, equipada com câmeras super caras de última tecnologia, que capturavam um movimento biomecânico em alta velocidade, e ainda dentro havia um vão com espaço suficiente até para uma cobra voar. Esse era o lugar perfeito, e depois de alguns dias a papelada foi preenchida e o cenário foi montado. Esponjas no chão para amortecer a aterrissagem dos bichos, e até uma árvore foi posta lá dentro para tentar simular o ambiente natural. Então chega o grande momento, e os grandes dançarinos da noite sobem no seu palco a vários metros de altura.
eram 7 cobras com umas marquinhas de tinta refletiva para facilitar a captura de movimento. Um propósito parecido até com aqueles trajes usados na produção de filmes de Hollywood. Então é aí que a primeira cobra lá de cima se prepara para a ação e faz um salto de fé. Ela começa a dançar pelos ares e as suas costelas fazem algo incrível. Elas começam a se expandir. O seu corpo muda de forma, vai de um cilindro arredondado para um mais achatado. E nesse momento em diante, essa criatura sem asas torna a si mesma uma asa. O que não quer dizer que ela vai poder voar como um pássaro, capaz de gerar a sua própria propulsão ativamente. No caso de cobras, esse voo é mais passivo, ou seja, é como se elas mais planassem, assim como um esquilo voador. E também como seu jantar. Como é o que eu falo nos stories que eu acabei de postar no Insta. Depois dá uma olhada lá que é um bicho esquisito. Porém, essas informações já eram sabidas pela ciência. E o que Jake estava realmente analisando com esse experimento era se a ondulação servia ou não para alguma coisa. Depois de dezenas de voos ondulatórios, as marcas no seu corpo comprido são capturadas. E isso acabou transformando aquela beleza da natureza em números dentro de um computador. Com todos esses dados, foi criado um modelo 3D para simular a dança ondulatória em questão. E, diferentemente das cobras reais, esse modelo 3D obedece exatamente o que nós pedimos. Então, a partir daí, foi feito 2 tipos de simulações. Um com ondulações e outro sem ondulações. E finalmente, podendo comparar essas 2 modalidades, descobriu-se que na verdade o mero ato de serpentear possui sim uma função bem importante. Ele é essencial para que esses bichos tenham a estabilidade aérea. Sem esses movimentos, os indivíduos da simulação sempre acabavam tombando em pelo menos um dos 3 eixos espaciais, o que fazia com que elas perdessem a sua capacidade de planar e o salto se tornasse menos como um voo e mais como uma queda livre. Sem serpentear, elas deixaram de ser viajantes dos céus e se tornaram apenas cobras caindo. Ainda não entendemos muito bem como que essas ondulações provocam a estabilidade, mas quem sabe um dia no futuro isso possa nos ajudar a construir melhores robôs. Porque tudo que a gente precisa agora são robôs cobras voadores. É sério isso. Existem lugares que seres humanos não podem ir, seja porque é muito apertado ou perigoso, ou até os dois, como é o caso de escombros de construções depois de um terremoto. No dia 19 de setembro de 2017, o México sofreu um grande terremoto que fez várias vítimas, e algumas delas estavam ainda com vida, porém presas debaixo de uma grossa camada de destroços. Encontrá-las soterradas é uma tarefa nada fácil, porque a qualquer momento a estrutura toda em cima de você pode ceder e esmagar não só o sobrevivente, mas também a equipe de resgate. Por isso, o ideal seria a gente ter robôs para fazer isso ao invés da gente. Mas ainda assim não é todo tipo de robô que pode chegar até o seu destino, se espremendo entre os escombros. E foi aí que entraram cobras robôs. Elas foram usadas para o resgate de sobreviventes nesse desastre no México. Elas aproveitaram a engenhosidade da natureza em seu benefício próprio. A biomecânica de uma cobra é ótima para lugares apertados e terrenos irregulares. Inclusive, essa forma de locomoção é a única que é mais rápida em terrenos irregulares do que em superfícies perfeitamente planas. As irregularidades são usadas como pontos de apoio para propulsão. E essa tecnologia ainda está muito no início. Porém, nada impede que no futuro nós sejamos capazes de refinar esses robôs cobra para se locomoverem melhor e poderem ir mais longe para salvar vidas. Mas para isso, devemos desviar o olhar do nosso mundo feito de metal e concreto e olhar para a natureza. Ela serviria como fonte de inspiração para que nossas próprias criações sejam capazes não só de rastejar, mas também para ganhar nos céus. Céus esses que podem conter insetos à procura de flores. E para saber como que esses insetos enxergam flores,
basta clicar bem aqui, ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como a Maíra, que tá aí com sua sobrinha Sofia, fazendo arte com a tinta guache. Meu Deus, que foto maravilhosa. E Maíra, sério, muito obrigado por ser apoiadora do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!